Meu bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem com você? Bom, pessoal, chegou o final de semana e agora chegou o nosso momento daquele videozinho mais light, né? De curiosidades e histórias da matemática. E para o vídeo de hoje, iremos falar do número zero. Um número até bem simples e que você encontra várias situações do seu dia a dia onde ele está envolvido e que podemos visualizar sua presença, né? Só que o intuito desse vídeo é dar um novo olhar para o número zero, né? Vemos um pouquinho da sua história e do seu processo de formação, né? Porque esse número já foi tratado até como um paradoxo na antiguidade, devido às suas características únicas e peculiares para ser um número. Mas e aí, ficou curioso? Então, vamos lá! Bom, pessoal, retomando aqui novamente agora, vamos começar com uma pequena perguntinha, um quebra-gelo para esse vídeo, né? Fica o questionamento aí para você. O zero é um número? Bom, de cara você pode estar olhando para mim me chamando de maluco, falando, claro que é um número, né? Quando a gente estuda reta numérica, os conjuntos e tudo mais, o zero está lá presente, então sim, ele é um número, né? Bom, mas antes disso, vamos primeiro entender o que é um número, né? Bom, aqui ó. O que é um número? É um elemento abstrato da matemática usado para três situações. Os números são usados para medida, para ordem e para quantidade. Então, os números são esses elementos abstratos que eles são utilizados para essas três situações, né? Muitas vezes para você medir algum objeto, alguma coisa, né? Para você ordenar e para você quantificar alguma coisa, né? Aí agora, então, vamos pensar utilizando o zero, né? Medida. Imagina a seguinte situação. Você vai num lugar que faz móveis planejados, você quer fazer uma mesa. Você chega muitas vezes para o marceneiro e fala, aí ele te questiona, quais são as medidas da mesa que você quer fazer? Ah, eu quero uma mesa de 0 de comprimento, 0 de largura ou 0 de altura. E peraí, que raio de medida é essa onde você vai utilizar 0? Utilizando esse tipo de medida, você está exprimindo nada. Você não quer nada, né? Então, o zero ele pode ser, muitas vezes, associado a uma medida. Ou, por exemplo, pensando numa situação de escola. Qual é a distância da sua casa para a sua escola? Aí a pessoa chega e fala, é 0 metros, 0 quilômetros. Mas espera aí, então você não tem distância. Você mora na própria escola, se pensar assim, né? Então, para a medida, muitas vezes fica aquele questionamento, mas espera aí, já não está encaixando muito bem isso daí, né? Vamos aqui para o próximo, ordem, né? Muitas vezes até a gente vê muito essa parte aqui no português, né? Números cardinais, números ordinais, né? Ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente, né? Agora pense na seguinte situação, você entra no banco e você avista uma fila, né? Muitas vezes a gente chega e pergunta, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro da fila? A gente não chega e pergunta, quem é o zero da fila? Vocês já perguntaram assim, dessa forma? Não, a gente pergunta quem é o primeiro, o segundo, o terceiro. A gente não chega, muitas vezes, e pergunta quem é o zero daquela fila. Então, também aqui não está encaixando muito bem a situação, né? E quantidade? Imagina a situação em que você pede, por exemplo, sua mãe, seu pai vai no mercado fazer compras e você pede para te comprar um determinado produto. Me traga maçãs. Aí, quando ele chega da compra, eles te trouxeram a quantidade de 0 maçãs. Então, não trouxeram nada. Você não vai ganhar o que você pediu, né? Então, para exprimir uma quantidade, espera, se você quer exprimir uma quantidade, você muitas vezes tem que ter essa quantidade. Porque se você não tem ela, você tem nada. Aí, então, também nessa situação aqui não está encaixando muito legal, né? Então, se você for pensar em situações do seu cotidiano, de medidas, de ordens e de quantidade, o zero já não é utilizado em várias situações. 0 metros, é o zero da fila, você tem 0 pincéis, por exemplo. Você muitas vezes tem essa situação, a gente pode utilizar a palavra nada. Não existe, não tem. Né? Então, numa definição de número, se a gente for pensar em algumas situações do cotidiano, o zero não é utilizado para essas medidas, para essas ordens, para essas quantidades, né? Aí volta a minha pergunta novamente. O zero é um número? A gente pensa nessa definição do que é um número e ele não se encaixa muito bem nessas definições? Bom, mas relaxa, para você que respondeu sim nas duas perguntas que eu fiz antes e depois dessa explicação, você está corretíssimo, o zero sim é um número, tá bom? Eu fiz essa pergunta porque é engraçado quando eu questiono para os meus alunos
sempre respondem como sim. Depois que passa por esse passo a passo aqui, aí ele já muda a resposta. Não, não é um número, né? Mas sim, o zero é um número, tá? Essa situação aqui é só uma maneira engraçada da gente pensar, né? Zero é um número, porém, quando a gente pensa em definições de número, ele não se encaixa muito bem nessa definição, né? Mas não se preocupe, ele continua e é um número, beleza? Agora vamos entender um pouquinho sua definição e suas características peculiares que o zero possui. Bom, pessoal, retomando aqui, agora vamos falar um pouquinho sobre algumas características peculiares que o zero possui, né? O número zero, representado por esse símbolo aqui, é um elemento com características particulares e comportamento diferente em várias situações. Então, a gente vai ver que o zero, ele em várias situações que se encontrar, ele vai possuir uma característica diferente de alguns outros números que pode possuir um certo padrão, né? Primeiro deles, o zero não é um primo, né? Para quem não se lembra da definição de um número primo, a mais popular que a gente conhece, né? O número é primo quando ele for divisível por ele mesmo e pelo número 1, e apenas por esses dois números. Então, por exemplo, o número 2, ele é um número primo, porque o número 2 é divisível apenas pelo próprio número 2, né? Por ele mesmo, e por 1. 2 dividido por 1, 2, e 2 dividido por 2, 1. Não tem mais nenhum outro número que divide o número 2, né? Então, por isso que ele entra como número primo. Já, por exemplo, o número 4, ele não é primo, porque ele é divisível por 4, né? Por ele mesmo, e ele é divisível por 1. Porém, ele também é divisível por 2, né? 4 dividido por 2, 2. Então, como ele tem mais do que 2 divisores, ele não é primo, né? E o zero, ele não entra nessa característica. Por quê? O zero é divisível por 1. 0 dividido por 1, 0. Porém, o zero não é divisível por ele mesmo. Porque a gente vai ver até que é a última característica, o zero não divide. Porque se a gente pensar na situação, você tem 10 balinhas e você quer dividir entre 5 pessoas. Cada pessoa recebe 2 balinhas. Agora, mesma situação. Você tem 10 balinhas e quer dividir entre 0 pessoas. Mas você não vai dividir entre nada, com ninguém. Para ninguém, né? Então, o zero, ele não divide por ele mesmo. E como assim, ele também não divide por mais ninguém. Ele não é divisor. Ele pode ser dividido, mas ele não divide. Tem uma diferença, né? Então, por isso que o zero ele não é primo. Ele até é divisível por 1, mas por ele mesmo não entra. O zero também não é positivo e também não é negativo. Ele é definido como um elemento neutro. Então, ele não está nem voltado para os positivos e nem para os negativos. Até na reta numérica, quando a gente representa, né? Aqui temos os números positivos, aqui temos os negativos e o zero, que é o nosso meio da nossa reta, né? O elemento neutro. Bom, e aqui, olha só. Na soma e na subtração, ele é um elemento neutro. Porém, né? Mas na multiplicação, não. É só você pensar, né? Qualquer número somado com zero vai ser ele mesmo, o zero não vai me agregar na soma. E na subtração, a mesma situação, né? Por exemplo, 10 mais 0, 10. 10 menos 0, 10. Não me alterou em nada, né? Porém, na multiplicação, ele deixa de ser um elemento neutro. 10 multiplicado por 0 é 0. Então, para ver como é essa situação aqui, ó, comportamento diferente em várias situações, né? Na soma e na subtração, ele possui um comportamento. Ele é um elemento neutro, ele não vai interferir ou agregar ou tirar nas minhas contas, né? Porém, na multiplicação, ele deixa de ser um elemento neutro. Na multiplicação, para quem não se lembra, o elemento neutro é o 1. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, não altera, né? Só que o zero altera o resultado. Então, ele tem um comportamento diferente dependendo da situação, né? E como eu já até antecipei aqui na relação dos números primos, o zero não divide. Se até for muitas vezes você botar na calculadora 0 dividido por 0 ou qualquer outro número dividido por 0, vai aparecer, muitas vezes pode aparecer a palavra indefinido, porque numa divisão com 0, o resultado ele é indefinido, não tem um resultado exato. E vamos entender melhor esse último tópico aqui, que o zero não divide, com um certo matemático que ele já falou um pouquinho sobre isso. Não sei se muitas vezes vocês podem reconhecer por face ou por nome, mas a fórmula dele é muito conhecida. Acho que você já deve ter ouvido falar da fórmula de Bhaskara. O mesmo matemático, ele falou um pouquinho sobre essa questão da divisão do zero. Bora entender um pouquinho. Bom, pessoal, voltando aqui agora para a gente poder ver um pouquinho sobre aquele último tópico, né, que o zero não divide, né?
Aqui tá alguns exemplos que eu joguei no aplicativo Photomat para a gente poder ver essa situação de que quando você pega um número e divide esse número por zero, sempre irá aparecer essa palavra indeterminado, ou na calculadora ou outro aparelho que você utilizar, pode aparecer erro ou algo que remete a não existe um resultado, né? Ele nunca irá lhe dar um resultado exato, sempre essas palavras de indeterminado ou sinônimos, beleza? Então, só que Bhaskara, que é o sujeito que iremos falar agora, ele pensou de uma maneira diferente. Ele observou a seguinte situação, ó. Bhaskara observou que quando se divide um número por outro valor, e esse valor, né, sendo pequeno, o resultado obtido é grande. Como assim? Ele observou a seguinte situação, ó. Pegamos aqui dois exemplos. 5 dividido por 0,0000001. Estamos dividindo o número 5 por um número extremamente pequeno. Esse número aqui ele é muito pequeno, né? Só que o resultado que obtemos é gigantesco. Eu olhei no aplicativo confirmando que realmente esse é o resultado, né? Para quem assistiu nossas aulas de número decimal, na multiplicação, lembra que quando você tem um número decimal dividindo, a melhor maneira que você pode fazer é transformando esse número decimal em um número inteiro, né? E quando temos aqui, nessa nossa divisão, um número inteiro por um número decimal, então fazemos o quê? Contamos a quantidade de casas decimais que temos e adicionamos de zeros no nosso número inteiro, né? Então aqui eu tenho 7 casas decimais, coloco 7 zeros no meu número inteiro e assim eu posso converter esse número de decimal para inteiro. No caso, só paga a vírgula, né? Aí essa quantidade de zeros aqui não iria me interessar, eu teria aqui no final o 5 acompanhado de 7 zeros, dividindo por 1. Só que qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, né? Então, por isso esse resultado, né? Então, Bhaskara observou isso, que quando você tem um número e você divide esse número por um número muito pequeno, o seu resultado sempre será grande. E olha aqui outros exemplos que botei em prática no aplicativo, para você ver que não importa qual seja o seu número, sendo ele pequeno, o seu resultado sempre será grande, né? E se formos pensar nos valores positivos, o menor valor que iremos ter é o zero. Antes disso, sempre será os valores negativos, né? Então, entre os números positivos, o menor valor que podemos trabalhar é com o número zero, né? Então, Bhaskara pensou na seguinte situação: se pegarmos um número, qualquer número, e dividir por zero, seguindo esse conceito, né? Se você pegar um valor e dividir por outro pequeno, sempre encontrará um resultado grande. Como zero é o meu menor valor possível que eu posso trabalhar, o resultado dessa minha conta é infinito. O valor que eu iria encontrar é infinito. Então, Bhaskara pensou dessa seguinte situação: se eu tenho valores pequenos dividindo, os meus resultados sempre serão gigantescos, né? Como zero é o meu menor de todos, o resultado que eu iria sempre encontrar era infinito. Então, ele pensou dessa seguinte maneira, né? Se você pega um número e divide ele por zero, o seu resultado é infinito, seguindo essa lógica de valores pequenos que geram resultados extremamente grandes, né? Porém, só lembrando que, nessa observação aqui, matematicamente, qualquer número dividido por zero, dizemos que é indeterminado, né? Então, o número A dividido por zero sempre será indeterminado, como nos exemplos que a gente viu anteriormente, né? Mas, eu vim trazer essa fala do Bhaskara, né? Porque é interessante também a gente pensar nessa situação, né? A gente sempre vê como indeterminado, né? Mas, olhando por um outro ponto de vista, por que não, né? Pensando nessa lógica que ele seguiu. E agora, como a gente está entrando nessa parte um pouco histórica, vamos agora falar um pouquinho de duas civilizações muito conhecidas para quem é amante de história, né? A civilização grega e a civilização romana. Bora lá. Bom, pessoal, voltando aqui agora, vamos falar um pouco dos romanos e dos gregos, né? Porque a gente, durante a escola, a gente vê muito essa questão dos números romanos e dos gregos. E até no nosso dia a dia a gente pode muito bem ver eles, né? Por exemplo, os romanos, quando a gente trata medidas de século, né? Século 20, 21, 18, 19, a gente geralmente utiliza os números romanos, né? Para representar os séculos. Já os gregos, a gente vê muito alfa, beta, gama, lambda, ômega. A gente muitas vezes vê em questão de ângulos, quando a gente está estudando, descubra o ângulo alfa, o ângulo beta, seno, cosseno, a gente vê muito essas questões utilizando ângulos representando por letras gregas, né? Mas,
Agora fica uma perguntinha para vocês. Aqui temos aqui os números romanos, ó. O número 1 representado, o V que é o 5, o X que é o 10, L 50, D 500 e assim sucessivamente, né? E aqui temos os gregos, né? Os gregos têm até dois sistemas, porque primeiro eles utilizavam esse sistema aqui, que era bem similar ao dos romanos, né? Depois eles passaram à utilização do alfabeto como uma representação numérica. Aqui temos os números romanos e os números gregos. Possivelmente na escola você viu um desses dois aqui, estudou um pouquinho e tudo mais. Agora fica a pergunta, como é que é o símbolo romano e o grego para o número 0? Aqui temos esses números aqui e temos seus símbolos que representavam eles, né? Mas como é que é 0 nos números romanos? Como é que é 0 nos números gregos? Pensa aí um pouquinho e caso você tenha até dúvida, pode até pesquisar e ver. Você vai descobrir a seguinte resposta: não existe. Não tem símbolo para o número 0 nos romanos e nem para os números gregos. Não tem o número 0. Aí pode perguntar, ué, mas então o número 0 para eles não existia? A gente pode até pensar, né? Ah, mas os romanos, gregos, é de muito tempo atrás, né? E quando a gente estuda os números, a origem dos números, né? Primeiro surgiu os naturais, aí vem os números inteiros, só que o 0 ele foi surgir muito tempo depois. Primeiro o número 1 surgiu primeiro, o 0 ele veio ser introduzido muito tempo depois, né? Aí pode até pensar, então na época deles ainda não existia o número 0 ou o conceito, mas existia. Os romanos e os gregos eles sabiam da existência do 0, eles só não se interessavam pelo mesmo. Os romanos, por exemplo, a questão numérica eles utilizavam muito para o comércio. Eles trabalhavam muito a matemática em relação ao seu comércio, né? Eles sabiam do conceito do 0, só que para eles não interessava. O 0 para eles não iria ser útil ou necessário para as suas contas e tudo mais. Então, os romanos em si, eles só não ligaram e não quiseram botar o 0. Porque para as suas necessidades, para o que eles trabalhavam, não iria ser interessante ou não importava. Já os gregos, também eles sabiam do conceito do 0 e de sua função, porém, os mesmos pensaram que não ia ser útil matematicamente. Do que do 1 ao 9 que era utilizado e assim se formavam os outros números, né? Porque pensava-se, você não pode dividir nada por 0, até como a gente viu no tópico passado, né? Então, se você não pode dividir nada por 0 e assim você não vai obter nenhum resultado significante, um resultado interessante, né? Para que eu vou utilizar ele? Não tem importância, né? Então, os gregos também, eles não tinham o número 0 em seu sistema, porque o mesmo não lhe interessava, não era algo útil, né? Então, tanto os romanos como os gregos, que a gente estuda muito esses números e vai vendo eles até ao longo da vida, representação de séculos em horários, por exemplo, e esse aqui quando a gente estuda muito a questão de ângulos, a gente vê vários números e vários símbolos, né? Porém, a gente nunca vai ver o número 0, porque os mesmos, eles não colocaram o número 0 no seu sistema, porque não era interessante para eles. Não tinha uma utilidade matemática em seu ponto de vista, né? Depois a gente vai ver mais à frente que, para os tempos atuais, o 0 ele é muito importante para nós, né? Só que naquela época, principalmente por causa de questões do comércio e tudo mais, eles não tinham o interesse, só não queriam mesmo aprofundar. Para eles o 0, tipo, não representava nada, porque e realmente esse é o 0, né? O que o 0 ele representa numericamente? Nada. Não tem uma quantidade, né? Então, para esses dois aqui, só não teve o interesse em colocar o 0, né? Que é interessante, a gente sempre estuda os números romanos e gregos, mas por um momento você já se questionou, e o número 0? Qual o símbolo dele? Não existe, né? Interessante, essas duas civilizações só não consideravam ele porque também, de acordo com as suas necessidades, não era útil para eles, né? Então, fica aí essa questão de curiosidade dos romanos e do grego em relação ao número 0, né? O coitadinho foi excluído do clube aqui. Bom, pessoal, e por aqui finalizamos o nosso vídeo, mas calma que o tema do número 0, né, falando sobre esse número ainda não acabou. Esse tema foi dividido em dois vídeos, esse primeiro aqui tratando de curiosidades sobre o número 0, né, e definições, né, a partir das suas características, curiosidades, como a do Bhaskara e a sua divisão, né, dos números gregos e dos números romanos, como a gente viu ao longo do vídeo, né. E no vídeo domingo às 12 horas da tarde, traremos a história do número 0, sua origem, né,
toda a sua construção que ocorreu até chegarmos hoje como conhecemos como nosso número 0, beleza? Então fique ligado, não se esqueça que amanhã será publicada a parte 2 dessa temática, finalizando sobre o número 0. Então, pessoal, agradeço muito pela atenção, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação já de amanhã e da próxima semana, que entraremos com um novo tema, trabalhando cálculos e definições da matemática. E muito obrigado pela atenção, até a próxima!